ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, o IBGE se coloca no nosso país como uma organização do Estado brasileiro a serviço não só do governo, provendo informações que são do interesse para a gestão pública, mas também, de forma muito importante, ao exercício da cidadania. Alguns pensadores acreditam que não há democracia sem informação, sem conhecimento dos resultados das ações da ação pública num território, num país. O IBGE é uma organização que tem presença nacional, a sede da organização principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos escritórios que a gente chama de unidades estaduais nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, e nós temos 570 agências que são mais dedicadas a atividades de coleta de dados nos principais municípios. Lembrem-se, alguns de vocês talvez não saibam, o Brasil tem um pouco mais de 5.700 municípios, que são as unidades de administração menores da estrutura da nossa federação, tá? Então, o IBGE tem uma estrutura organizacional com 4 diretorias. Ele é gerido por uma presidência que tem um gabinete da presidência com algumas organizações que apoiam a atividade da gestão principal. São 4 diretorias, uma diretoria de pesquisas, uma diretoria de geociências, uma diretoria de informática, uma diretoria executiva e duas coordenações gerais que estão no mesmo nível de diretorias, mas na estrutura organizacional tem cargos um pouquinho diferentes. Tem um centro de documentação e disseminação de informações e tem a ENSE, que eu vou apresentar melhor para vocês. E tem aquelas unidades estaduais e agências que eu mencionei. Eu destaquei em cor distinta aqui essas 2 áreas do IBGE, porque foram as áreas em que eu exerci a minha atividade profissional e desenvolvi a minha carreira no Instituto. Tá? Então, a diretoria de pesquisas do IBGE foi onde eu passei mais tempo e eu, quando terminei minha trajetória no IBGE, eu era pesquisador da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. O IBGE, para não falhar de apresentar alguns números, é uma organização grande e complexa. Os dados do relatório de gestão do fim do ano passado indicavam que éramos 4.563 servidores do chamado quadro permanente, um pouco mais de 6.300 profissionais vinculados ao IBGE com contratos temporários fazem principalmente coleta de dados, mas não só, mas principalmente coleta. É uma organização que tem bastante espaço para a realização de estágios profissionais. Nós tínhamos pouco mais de 500 estagiários e 119 profissionais com vínculos de outro tipo na instituição. Um pouco mais de 11.500. Para dar uma perspectiva histórica para vocês, quando eu ingressei no IBGE, e eu vou falar mais sobre isso à frente, éramos 13.500 só no quadro permanente, fora os profissionais temporários. Ele tem um orçamento grande, ele executou orçamento no valor de quase 640 milhões para pagar pessoal ativo no ano de 19 e um pouco mais de 350 milhões de reais em despesas de custeio, né? E algo da ordem de 180 milhões em investimentos. Tá? É uma organização com muita ênfase em uso de tecnologia. A gente tem hoje um parque tecnológico bem desenvolvido, que suporta as atividades da instituição e que nos permitiu, por exemplo, desde o início da pandemia, manter
praticamente íntegra toda a produção de pesquisas do IBGE, a despeito da nossa impossibilidade de trabalho presencial nos edifícios da instituição e de visitas em domicílios, por exemplo, para coletar informação. Conseguimos, num curto período, migrar a coleta de dados para telefone, internet. A única operação que nós tínhamos planejado realizar esse ano e que foi adiada para 21 por causa da pandemia foi o censo de população. Isto aqui é uma imagem muito curta da página principal do IBGE. Se vocês visitarem é o que vocês vão encontrar. Tem informações sobre a população. Nós estimamos que o Brasil tem hoje pouco mais de 212 milhões de habitantes, sobre inflação, sobre PIB, desemprego e uma série imensa de informações que vocês devem ouvir e receber com frequência na sua vida, no seu cotidiano, e aqueles que já estão inseridos em alguma atividade profissional, às vezes até como parte da sua atividade laboral. Só na área de estatísticas, sem falar da de geociências, que eu conheço menos, nossas estatísticas cobrem uma variedade imensa de temas sociais, econômicos e temas que a gente chama de multidomínio, porque tem a interface entre estes temas das distintas áreas e outros, né? E é uma organização bastante complexa por conta dessa complexidade da realidade que ela tem que retratar. Uma pequena realidade chamada Brasil, com mais de 212 milhões de habitantes, distribuídos num território de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e bastante desigual e bastante complexa. Para dar ideia para vocês de alguma ideia de impacto do IBGE, o IBGE atende, através do seu website, anualmente, algo da ordem superior a 60 milhões de visitas e atendimentos feitos, ou seja, solicitações de informação que são respondidas pelo IBGE através da sua página. Em 2019, mais de 140 mil matérias da mídia citaram informações do IBGE como fontes para a consecução da notícia, da matéria que estava sendo objeto de elaboração. O IBGE está presente, vocês que são jovens, nos principais canais das redes sociais. Esses números que eu mostro aqui são, não quero confundir ninguém, mas são números da presença e da atuação do IBGE nesses vários canais das mídias sociais. Então, é uma organização que, do meu ponto de vista, hoje, essencial e indispensável ao funcionamento da nação brasileira. E aqui eu começo a contar um pouco para vocês de como eu me aproximei do IBGE, como eu cheguei ao IBGE e como o IBGE passou a fazer parte da minha vida. Eu ingressei na instituição IBGE como estudante. Meu primeiro contato foi como estudante de um curso chamado Curso Técnico em Estatística de Nível Médio, que era mantido pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ENSE, que é uma das unidades organizacionais, uma das diretorias do IBGE. Lá eu comecei a estudar, essencialmente naquele período, estatística descritiva. Esse curso preparava profissionais, que eu vou dar aqui uma designação, calculistas, as pessoas que executariam os cálculos estatísticos. O meu primeiro livro, contato com um livro de estatística foi este, chamado Pontos de Estatística, do professor da ENSE, Lauro Sodré Viveiros de Castro, um dos fundadores da escola, que tem
que foi fundada em 1953, e é a instituição do Brasil que tem o curso de bacharelado em estatística funcionando há mais tempo. Foi a primeira a oferecer formação profissional em estatística. Naquele período, além de fazer cálculos, nós tínhamos que fazer gráficos, a maioria das vezes à mão. Esses gráficos eram elaborados em papel quadriculado, papel milimetrado, papel em escala logarítmica, e essa aqui é uma imagem da primeira calculadora que eu pude usar, fui treinado para usar de alguma forma em 74. E para vocês terem ideia assim, de variação, né, de que era uma calculadora e quanto custava, essa calculadora aqui custou à minha família um pouquinho mais de $1.000 naquela ocasião. Era um produto importado e muito caro de obter aqui no Brasil naqueles anos. Eu prossegui meu vínculo com o IBGE ingressando como estudante no vestibular para o bacharelado em estatística da ENSE. A título de curiosidade, quando eu fui fazer o curso técnico lá, eu não tinha a menor ideia do que era uma carreira em estatística. Eu fui apresentado à ENSE porque eu era um estudante que gostava de matemática e meus vizinhos tinham lá uma colega vizinha do meu bairro que era estudante da ENSE, falou, não, lá a matemática é muito forte, se você gosta de matemática você vai se dar bem lá. Mas depois que eu fiz o curso técnico, eu me apaixonei pela ideia da profissão e resolvi me tornar estatístico, fiz o bacharelado em estatística na ENSE. Já nesse curso, eu tive os primeiros encontros com computadores IBM, mainframes, que ficavam num prédio distante do IBGE, não era no prédio da ENSE, e naquele período, gente, para entrar informações para que um computador pudesse processar e nos devolver algum retorno de cálculos ou análises que a gente solicitasse, precisávamos perfurar cartões de papel como esse aqui, onde cada coluna representava, pelas marcas perfuradas, um caractere, um dígito de uma sequência de até 80 dígitos por cartão. Esses cartões eram perfurados ou lidos em máquinas desse tamanho aqui que vocês estão vendo. Essa era uma leitora de cartões da IBM, e quando eles eram processados com sucesso, geralmente emitiam listagens desse tipo aqui. Meu primeiro contato com computação foi aprender uma linguagem chamada Fortran. Esse é o livro do professor Tércio Passiti do ITA, no qual eu estudei Fortran naquele período, e vocês devem imaginar o quanto se transformou a computação daquele período até hoje. Eu dou graças à formação boa que eu recebi nesse período para entender a importância da computação na estatística, e hoje esse tipo de profissional que entende da parte estatística, mas também do que se chama da ciência de dados, o cientista de dados, eu confesso a vocês que eu me sinto embora a minha formação profissional tenha no meu diploma o título de estatístico. Mas eu aprendi a ser cientista de dados desde o princípio, como eu vou comentar um pouco mais com vocês. Durante esse meu período como estudante do curso de bacharelado da ENSE, preciso comentar com vocês, eu estudava no curso da noite. Eu fui da turma noturna, e a minha turma foi a primeira na ENSE que ingressou num regime de cursos semestrais e regime de créditos por disciplina cursada. Foram 4 anos de muito estudo. Naquela época, minhas aventuras preferidas, vocês devem imaginar, era acampar, de preferência em praias, com pouca gente ao redor, mas eu estagiava durante o dia, fazia curso de inglês durante o dia e estudava no turno da noite.
e morava bem longe do local onde eu estudava. Minha rotina nesse período foi uma rotina de bastante dificuldade para conseguir cumprir todas as obrigações. Eu estagiei numa Secretaria Estadual de Educação, depois na área de controle de qualidade de uma indústria cerâmica, e meu terceiro estágio e último foi numa empresa financeira, que não existe mais, que também me deu o meu primeiro emprego. Quando eu estava prestes a me formar, fui contratado com a carteira assinada no primeiro emprego em abril de 79. Em dezembro de 80, me graduei com 21 anos e tinha sido um bom aluno no curso. Meus professores me encorajaram e eu fui de imediato iniciar o mestrado no INPA em janeiro de 81, trabalhando em tempo integral em Niterói, e o INPA era no Rio de Janeiro. E eu enfrentei essa dupla jornada por um bom período da minha vida, mesmo depois que eu saí desse primeiro emprego. Então, em 3 de agosto de 81, eu fui contratado para trabalhar no IBGE como analista especializado numa equipe chamada de divisão de amostragem. Lá eu fui trabalhar no seio de uma equipe que praticamente só tinha estatísticos. E a nossa missão nessa equipe era planejar amostras para as pesquisas do IBGE. E o meu primeiro projeto foi envolver-me numa pesquisa chamada Pesquisa Especial da Indústria 1980, e eu enfrentei nesse primeiro projeto uma sequência bem grande de desafios. Os colegas que já trabalhavam lá usavam o tempo inteiro nas suas atividades, porque era o software principal do IBGE, um sistema chamado sais, que eu não tinha aprendido durante o curso de graduação. Um segundo desafio foi sair da formação acadêmica e chegar num lugar em que tinha que fazer a estatística acontecer. E nessa pesquisa, gente, eu coloquei aqui a ideia de uma montanha-russa para indicar para vocês o seguinte: eu cheguei, como vocês podem ver, no início de agosto, e essa pesquisa apareceu a demanda para que ela fosse feita e produzisse os resultados até o fim do ano de 81. Foi uma encomenda expressa do ministro do Planejamento na época, o Dr. Delfim Neto, e para vocês terem ideia de como isso aqui foi diferente, o IBGE naquele ano de 1981 estava divulgando os resultados da Pesquisa Industrial Anual de 1978. Ou seja, o padrão médio de divulgação de pesquisas de indústria no IBGE era da ordem de 3 anos. E nós fomos demandados para produzir essa pesquisa entre agosto e dezembro. E eu digo para vocês, a missão foi cumprida, tá? E foi o meu primeiro encontro, assim, com algo que depois eu vim a dar grande valor, que é o tal do espírito ibegiano. No IBGE, quando a instituição aceita uma missão, ela se empenha de forma muito forte em cumprir a missão que ela aceitou e se colocou como prioridade, tá? Em 82, eu tive envolvimento em 2 projetos que envolveram algo parecido, mas com uma pressão de tempo talvez um pouco menor. Então, nesse período aí, eu usei aqui a imagem de um rafting, né, para dar a ideia de que eu já estava um pouco menos assustado com a questão do trabalho lá, mas ainda assim precisei enfrentar corredeiras, como produzir do zero uma pesquisa que foi o primeiro índice de preços ao produtor industrial do Brasil, e a amostragem sendo introduzida na principal pesquisa sobre a indústria do Brasil a partir do ano de referência de 1981. E nesses trabalhos eu precisei planejar e selecionar amostras de empresas para serem pesquisadas, definir sistemas de crítica e apuração dos resultados,
especificar e depois programar métodos para calcular estimativas de erro padrão e tabular resultados, e participar da elaboração de relatório da pesquisa com parte da análise qualitativa dos resultados que começaram a ser produzidos. Então, eu fiz parte de uma geração de pessoas lá que ajudou a implantar a amostragem nessas duas pesquisas do IBGE, situação que persiste hoje. O IBGE continua fazendo uso de amostragem nessas pesquisas. Antes desse momento aqui, desses dois momentos que eu mencionei, as pesquisas do IBGE eram do tipo censitária, tentavam coletar dados de todos os estabelecimentos industriais. Em 83, 84, a minha carreira lá tomou um rumo que eu nunca havia planejado, mas um professor que era professor da disciplina de amostragem na ENSE apresentou problemas de saúde, teve que se afastar e me convidaram para lecionar uma disciplina de amostragem 2. Não comecei pelo 1, não, gente. Comecei pelo 2. Logo, amostragem conglomerada, entre outras coisas. E logo na sequência, eu colaborei no primeiro curso que foi oferecido na ENSE de estatística usando microcomputador. Aprendi para fazer isso uma linguagem chamada BASIC e operada naqueles ambientes de sistemas operacionais nada amigáveis que existiam nos computadores pessoais daquela época. Nesse período, produzi textos e tratei de temas tais como elaborar algoritmos para selecionar amostras usando o SAS. Naquela época não havia procedimentos prontos para sorteio de amostras, tínhamos que programar isso, estudar efeitos de conglomeração na base de setores censitários do IBGE, desenvolver e implementar métodos para estimar totais para agregados de setores censitários a partir de uma amostra de domicílios coletada no Censo Demográfico de 1980, algo que hoje tem nome como estimação para pequenas áreas ou pequenos domínios. Nós fizemos exercícios desse tipo já nos anos 80 no IBGE, usando métodos bem menos sofisticados do que hoje temos à disposição, mas estive envolvido nessas primeiras aventuras do IBGE com a estimação para pequenas áreas. No período 85-86, foi um período de grande turbulência no IBGE, porque no Brasil também saímos de um período de governo ditatorial para um governo civil, mas num período de grande instabilidade política, com inflação grande, com dificuldades na economia, e no IBGE não foi diferente, tivemos um período um tanto turbulento, e eu saí daquele nicho onde eu estava na área de métodos e fui transferido lá no IBGE para o que a gente chama de aplanície. Fui trabalhar na área de produção de informações que tipicamente não costumava ter muitos estatísticos. Nessa área, eu trabalhei implementando ideias de controle de qualidade na apuração de censos econômicos que o IBGE realizou em 85. Eu segui trabalhando na amostragem da pesquisa industrial. Eu fiz uma série de trabalhos com uso de planejamento experimental para avaliar a qualidade da codificação de produtos que se fazia nas pesquisas dessa área. Eu comecei a trabalhar um pouco no tema da proteção de confidencialidade em dados tabulares, e me pediram e colaborei, embora não fosse algo da minha competência específica, para elaborar um sistema de gestão de custos de projetos que o IBGE usou por alguns anos naquela ocasião. Em 87, novas turbulências no campo da instituição. Entre 85 e 94, o IBGE teve 9 presidentes. Foi um período bastante turbulento na vida da organização, mas em 87 eu me tornei chefe de um núcleo de metodologia que foi
num período anterior, desmontado, desmobilizado, e quando o IBGE descobriu que ele fazia falta, eu fui chamado para ajudar a refazer, a recriar aquela área de métodos que antes eu havia integrado como funcionário. Nesse período fizemos diversas coisas, como, por exemplo, inclusive uma amostra para uma pesquisa para investigar descendentes de japoneses no Brasil. Um desses projetos únicos na vida da instituição, mas que foi fonte de grande aprendizado. Como localizar uma população rara num território tão grande como o do Brasil. Trabalhei na pesquisa mensal de emprego, que precisou de uma redução da sua amostra para enfrentar pressões de custo. Eu trabalhei no planejamento de uso de métodos de amostragem e de crítica e de imputação no censo demográfico de 1990, que estava todo planejado para acontecer em 90, mas só foi realizado de fato em 91, porque o governo que tomou posse em 90 negou autorização ao IBGE para contratar os recenseadores. Eu comecei a me envolver, mesmo dentro do IBGE, com trabalhos associados à organização de eventos. Eu fui membro da comissão organizadora do 8º SINAP, que aconteceu em 88 aqui no Rio de Janeiro, e nesse período eu consegui finalmente completar minha dissertação de mestrado. Como eu comentei com vocês antes, eu iniciei o meu mestrado em 81, mas ao mesmo tempo trabalhava tempo integral e comecei a trabalhar logo em seguida no IBGE com todos esses desafios que eu já comentei. E eu só consegui, então, terminar uma dissertação de mestrado em 88 e que tratou do tema da crítica e imputação de dados quantitativos utilizando o SAIS, onde os temas principais, em termos de métodos estatísticos, foram modelos normais multivariados, com dados incompletos e outliers podendo ser ajustados com métodos robustos de ajuste de modelos, de estimação de parâmetros, capazes de lidar com informação incompleta. É um detalhe curioso que os códigos em SAIS que eu escrevi naquele período seguem em uso no IBGE até os dias de hoje, sendo úteis em trabalhos de crítica e imputação de algumas das pesquisas que o IBGE realiza ainda hoje. Prova, de um lado, da robustez do software e da longevidade dessa ferramenta que é o SAIS, mas também de que um trabalho relativamente bem feito na ocasião conseguiu superar vários desafios aí e ultrapassar décadas em funcionamento, servindo aos usos para os quais ele foi planejado. Desse período, até mais ou menos 1992, eu fiz aqui uma nuvem de palavras, uma dessas ferramentas bem novedosas que temos visto usadas por aí para resumir informação textual. Eu peguei os títulos de todos os textos que escrevi nesse período e fiz a nuvem de palavras. E vocês vão ver que aparece de forma proeminente aquela pesquisa industrial anual, a palavra amostra, o censo demográfico, a ideia de avaliação, da crítica, do uso de amostragem de forma ampla nesse período que eu trabalhei até 92. Em 92 aconteceu algo maravilhoso, que é uma característica da instituição IBGE que eu vou realçar. O IBGE sempre apoiou de formas diferentes ao longo do tempo, mas a aprendizagem dos seus funcionários. Tá? Eu vou pular esse slide aqui, volto já para ele, para dizer para vocês o seguinte: eu fui autorizado e financiado pela minha organização para fazer doutorado no exterior. Eu fui apenas o segundo doutor a retornar para o IBGE, mas o que ficou lá mais tempo. Eu me graduei no doutorado em 96 e fiquei até agora, em 2019, teve um doutor que se graduou antes de mim, mas que depois que voltou ao IBGE saiu e foi trabalhar um pouco tempo depois na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E eu comento isso porque desde aqueles anos 90, o IBGE contribuiu com a formação de mais de 150 doutores e mais de 450 mestres entre seus funcionários. As formas como o IBGE apoiava capacitação, aprendizagem no trabalho, envolveram também coisas mais curtas, como participação estimulada ou consentida em eventos científico-profissionais. Eu fui a quase todos os SINAPs, com alguma honrosa exceção, desde o ano de 1980, a maioria das vezes já funcionário do IBGE, e desde 1987 eu fui a todos os congressos bianuais do ISE, do Instituto Internacional de Estatística, com 2 exceções, em 91 e em 97. E o IBGE, além de permitir que seus servidores mantenham-se atualizados profissionalmente, ele apoiava a realização de eventos. Esses aqui são alguns dos que eu ajudei a organizar. Como um seminário em 1990 sobre crítica e imputação de dados, depois um seminário internacional sobre pesquisas domiciliares, um novo seminário sobre esse tema da crítica e imputação de dados em 2004, e o último grande evento que eu ajudei a organizar no IBGE, talvez coroando aí essa minha trajetória, foi o Congresso Mundial de Estatística do ISE, que realizamos no Brasil em 2015, aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e do qual eu fui o presidente da comissão organizadora. Eu me afastei em 92 e fiquei na Inglaterra até 96, estudando na Universidade de Southampton, sob orientação do professor Chris Skinner, que lamentavelmente nos deixou esse ano de 2020. A minha tese teve esse título e produziu 3 capítulos que viraram essencialmente artigos científicos. Eu tratei na minha tese do tema de estimação de funções de distribuição, da seleção de variáveis para estimação de regressão em amostragem e da estimação de variâncias com estimadores de regressão, todos os 3 problemas que eram problemas nascidos da minha vivência profissional no IBGE e que eu identifiquei como problemas onde eu podia fazer alguma contribuição. Entre 97 e 2002, quando voltei do doutorado, eu trabalhei na revisão e introdução de amostras mais modernas para as pesquisas econômicas estruturais do IBGE, indústria, comércio, serviços. Eu ajudei a criar e gerenciei o Laboratório de Estatísticas Públicas, um centro de inovação. Eu ajudei a criar uma série de seminários que funciona ainda hoje, o Seminário IBGE, o programa de mestrado da ENSE, que teve como nome no início esse que aqui eu deixo com vocês, Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais. Eu publiquei um livro em coautoria com o professor Djalma Pessoa sobre análise de dados amostrais complexos, e no finalzinho desse período passei uma curta visita de pós-doutorado em Southampton no final do ano de 2002. Finalizando um pouco essa noção da minha trajetória como servidor, funcionário no IBGE, 2002/2003 marcou uma mudança importante. Eu fui convidado pelo presidente que assumiu a gestão do IBGE em 2003 para dirigir a ENSE, que eu assumi, fui diretor da escola nesse período, de 2003 a 2006, e posso afirmar para vocês que se eu já achava o IBGE um playground, a ENSE para mim era isso aqui, um parque de atrações. Eu fiquei na direção esse período, depois tive um afastamento temporário do IBGE para trabalhar na Universidade de Southampton, na Inglaterra, e desde 2010, quando eu retornei, eu trabalhei em muitas atividades e temas diferentes, mas ajudei a criar e a organizar várias edições dos seminários de metodologia do IBGE, eventos públicos, cuja primeira edição a gente realizou em 2012. Infelizmente, o ano passado, esse evento não aconteceu por dificuldades e turbulência na instituição IBGE atualmente. Ajudei a criar, a aprovar
na CAPES a criação do programa de doutorado na ENSE, que já está em funcionamento desde 2015. Ao longo desse período, na ENSE, eu orientei 26 mestrados, 3 doutores já concluíram, tem uma estudante de doutorado em andamento, e orientei 3 estudantes de doutorado de outras instituições, um dos quais, inclusive, na Colômbia, uma orientação muito prazerosa, mas que ocorreu em condições bem difíceis à distância, né, como vocês podem imaginar. Ao longo dessa minha vida no IBGE, aprendi imensamente, e queria destacar com vocês algumas características da organização. O IBGE é uma organização que valoriza imensamente o aprendizado, a aprendizagem. Todas as vezes que eu era posto para trabalhar numa equipe, num projeto novo, nós tínhamos a liberdade para estudar, pensar, investigar como se fazia, como se podia fazer melhor aquilo que a gente tinha que fazer. Aprendi o valor da colaboração. O tempo todo no IBGE se faz trabalho em equipe. Planejar, realizar e divulgar pesquisas é uma atividade bastante complexa se a gente quer fazer bem feito. Aprendi que o aprendizado se completa na aplicação. Quando a gente vai fazer aquilo que estudou, é bem diferente. A gente precisa adaptar e ser flexível para lidar com os desafios do mundo real. Não pode ficar ancorado só na teoria que a gente estuda e tem que aprender bem nos livros e nos artigos científicos. Aprendi o valor da comunicação, daquilo que a gente aprende, a gente aplica, a gente tem que contar para os outros para que eles possam seguir aprendendo e melhorando. E tudo que a gente faz, a gente tem o hábito de avaliar, de modo que o aprendizado seja permanente. Então essas são características de uma organização, para mim, modelo do Estado brasileiro em tirar proveito dos seus escassos recursos para entregar o melhor produto e o melhor serviço